Experiências com ayahuasca, miração, intuição, visão, é espiritual ou é psicológico? Como diferenciar? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu sou a Camila, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações para não perder os avisos dos próximos vídeos. E, gente, não deixa de se inscrever, porque a gente está quase chegando em 7.000 seguidores aqui. Então, continua ajudando esse canal a crescer e essa mensagem a chegar em mais pessoas, se você está gostando aqui desse conteúdo, tá? Vou falar um pouco da perspectiva psicológica e depois da perspectiva espiritual. Então, na perspectiva psicológica, né, deixando claro que eu vou falar dentro de uma abordagem analítica junguiana, né, que é a especialização que eu tenho, e sobre a perspectiva da integração psicodélica, né, que é uma forma de trabalhar, né, esses conteúdos de experiências com psicodélicos de uma maneira geral, né, a fim de integrar essa experiência. Então, falando por um viés psicológico, né, na verdade, tanto faz se a experiência é psicológica ou espiritual, porque toda experiência, seja espiritual ou não para aquela pessoa, para aquele indivíduo, pode ser analisado dentro de um viés psicológico, tá? Bom, existem experiências que elas são claramente psicológicas, que são as experiências de memórias de infância, da história pessoal, de cenas, né, traumáticas. Então, assim, isso é meio óbvio, né, para todo mundo que é uma experiência mais psicológica, né, e pessoal, porque a ayahuasca, ela, né, ela abre o nosso inconsciente, né, e esse inconsciente, esse mistério, esse desconhecido, ele tem essa camada, né, do inconsciente pessoal, né, não veja a camada como lugar, tá, é só uma figura de linguagem. E mais profundo a gente tem o inconsciente coletivo, né? Que na espiritualidade a gente vai chamar de akasha ou registros akáshicos, que são essas memórias, né, da humanidade, tá? E onde estão, né, os mitos, os deuses, os símbolos mais arcaicos e aquilo que é tipicamente humano, né? Os arquétipos, aquilo que é arquetípico. Mas eu não vou aprofundar tanto sobre conceitos aqui, porque a ideia não é essa, tá? E aí, às vezes, né, o que pode acontecer? Podem surgir aí os conselhos, né, os aconselhamentos, essa voz, né, que pode ser como uma voz interior, pode ser uma clareaudiência, né, mesmo, pode ser uma entidade que fala, uma voz diferente, ou um ser que aparece e comunica, né, essas comunicações, essas mensagens que a gente recebe, né, na experiência da ayahuasca, da onde vem? É psicológico, né, tudo da minha cabeça? Ou é espiritual? Ambas as possibilidades são reais, né, gente? A gente não precisa entrar em conflito com isso, tá? Então, do ponto de vista psicológico, mesmo se a gente for interpretar como uma entidade, como uma divindade, a gente pode analisar, né, essa entidade, essa divindade, sobre qual função ela cumpre dentro da nossa psique também. Então, não importa tanto se é real ou não. A gente tem no meio espiritual uma forma assim meio romântica de enxergar as coisas, né? São coisas que eu fui ouvindo assim no meu caminho de várias pessoas, né? Que era assim, olha só o que me ensinaram, tá? Muitas pessoas, não foi uma pessoa só não, muitas pessoas já me falaram isso. Se você estiver tendo uma experiência com a ayahuasca e começar a vir uma coisa negativa, que fala para você romper com as pessoas ou fazer coisas ruins, isso é seu ego. Esquece, é seu ego, é coisa da sua cabeça. Agora, se vierem coisas positivas, de amor, né, mensagens de união, aí sim vem do astral superior, da espiritualidade, do divino. E aí eu fico pensando, né, coitado do ego, né, que tudo fica na conta dele no meio espiritualista, né, que o meio espiritualista demoniza o ego, gente. O ego não é um vilão. O ego é uma instância psíquica super importante. O ego é o eu, é o que faz a gente conseguir viver em comunidade, em sociedade, se conectar com as outras pessoas. O ego é uma instância organizadora, né? Que faz um equilíbrio entre todas as nossas instâncias psíquicas. Então, o ego, ele é importante. Então, se você receber uma mensagem do ego, pode ser uma ótima mensagem, né? Porque ele faz esse papel de equilibrar mesmo as coisas. Então, a mensagem mais equilibrada pode ser a mensagem do ego, tá? No fim das contas. Porque tudo passa por ele, né? E o ego tem raízes profundas no self, né? Que seria aquele eu superior, o nosso eu mais profundo, mais essencial. Aquilo que vem do ego também pode ser positivo, tá? E pensando na espiritualidade,
olhando assim para um olhar espiritual, a gente pode dizer que existe um baixo astral, existem os obsessores, os zombeteiros, né, os espíritos negativos, negativados. Então, esses seres, eles podem sim trazer mensagens negativas, podem estar obsediando a pessoa, fazendo ela fazer coisas ruins, né, tentando estimular ali a pessoa a fazer coisas ruins. Então, se a gente for olhar numa perspectiva espiritual, existe o alto astral e o baixo astral, né, gente? Igual lá no filme da Xuxa, né, o Super Xuxa contra o baixo astral. Enfim, e aí existe esse astral negativo também. Então, nem tudo que é espiritual é flores, é lindo, é maravilhoso, nem tudo que é psicológico, que veio da sua cabeça, é ruim, né? E aí, até pensando em mensagens positivas, elas podem vir do self, né? Claro, passa pelo ego para a gente interpretar, pode vir desse nosso eu superior, e muitas vezes, se a gente ouve coisas ruins também, que são de origem psicológica, pode vir de um complexo, né? E aí eu não vou explicar complexo, porque explicar complexo é muito complexo, não é essa a proposta desse canal, tá? Então pode vir de um complexo, né? Um complexo negativado, um complexo materno negativado, né? Ou, enfim, qualquer outro complexo, né? Essa é uma palavra também que caiu no senso comum, mas vamos dizer assim, por exemplo, complexo materno negativado, a pessoa teve uma mãe, né, que não necessariamente foi uma mãe ruim, mas foi interpretada uma relação ruim com a mãe, então ela teve medo dessa mãe, então ela tem uma figura feminina, né, que fala ali na psique dela e que às vezes é sabotadora, às vezes tem uma fala crítica, né, pesada, né, então a nossa mente, ela pode trazer coisas positivas e negativas, né? E pensando no espiritual, falando como espiritualista, como sacerdotisa, a mesma coisa. A espiritualidade tem o positivo e o negativo, né? E vários tons, né, de cinza entre isso daí também, né? Tem espíritos que eles não querem fazer mal, eles querem ajudar, mas eles não compreendem que ainda não tem condição de ajudar também, né? Às vezes são ancestrais, são antepassados que estão próximos, né? Querem falar, querem dar mensagem, mas eles não estão preparados, né, para isso. Então isso pode acontecer também, né? Nem sempre uma obsessão é um espírito tenebroso ali querendo fazer mal. Às vezes é alguém que amava você, mas que não, sabe, não tá sabendo lidar com essas emoções, com essas paixões e fala besteira, né? Então, assim, tem que ter esse olhar, né, equilibrado para tudo. A mesma mediunidade, ela pode ser entendida, tá, como um fenômeno psicológico, né, de uma forma geral, né, a gente pode analisar isso psicologicamente sem desconsiderar esse fenômeno, né, como uma possibilidade de ser real para aquela pessoa, ou enfim, para o universo. As experiências onde aparecem deuses, guias, né, que são experiências mais que a gente chama de arquetípicas, né, que são as experiências mais voltadas a esse inconsciente coletivo, que geralmente são experiências mais profundas, quando você está num transe mais profundo, né, que você acessa isso, essas experiências, elas também podem ser interpretadas nesse ponto de vista, né, arquetípico, como imagens arquetípicas, né, e o inconsciente coletivo é um conceito que vai explicar por que uma pessoa que nunca viu Ganesha na vida vai ver Ganesha ali no ritual que não tem nada a ver com Ganesha, né, por exemplo, um deus hindu, e mesmo que não faça parte, né, da cultura dela e não tenha nenhuma referência, porque está nesse arcabouço, né, do inconsciente coletivo da humanidade. Mas a gente pode dar significado a tudo isso. Por que Ganesha e não Maria, né? Por que Ganesha e não Shiva, né? O que isso significa? O que Ganesha conta, né, na sua mitologia? O que ele fala sobre as nossas relações, sobre a sociedade, né? Então tudo isso pode ser analisado e interpretado, né, na terapia. Se esses deuses ou guias, eles existem ou não, é tratado de um ponto de vista fenomenológico, né? Então, existem essas experiências que dentro da psicologia vão ser chamadas de experiências anômalas, contemplativas, de transe, né? De expansão da consciência, e aí não importa tanto a verdade factual daquilo, e sim essa realidade psíquica, essa realidade subjetiva, que é, né, como isso afeta essa pessoa, como essa pessoa interpreta isso, se tem um repertório religioso associado, falando um pouco mais sobre o ponto de vista espiritual, né, dessas experiências. Como que a gente sabe se esses seres são reais ou não, né? Como eu falei, né, existem essas memórias, existe a nossa própria imaginação, gente. Tem pessoas que são muito imaginativas. Eu sou muito imaginativa. Se eu fechar os olhos agora, eu falo, nossa, eu tô imaginando o super-homem, né? E o super-homem nem é uma divindade. Então, assim, a gente pode imaginar qualquer coisa. E não tá errado imaginar. A planta de poder, né, psicodélicos, deixam a gente criativo.
Então, tudo que a gente vê é interessante a gente analisar o que isso significa, né? Primeiro a nível pessoal e depois ampliar, né? O que isso significava para outras pessoas, para mitologias antigas, povos antigos, né? Então, tudo isso pode ser analisado, mas existe essa questão da imaginação. Então, se você não está numa força tão intensa, num transe tão profundo, e você já começou a ver ali divindades, entidades, se isso já faz parte do teu, né, contexto, se é familiar a você, há mais chance de ser só uma imaginação, que não é de todo negativo, mas é preciso ter uma cautela, né, um discernimento sobre aquelas mensagens, sobre o que vem, né? E talvez avaliar um pouco mais como uma perspectiva mais psicológica, tá? Não que essa imaginação também não crie uma ressonância, né? Não faça esse meio de conexão com aquele ser real. Às vezes você imagina e a partir dessa imaginação você convida esse ser a estar ali com você também. Mas a gente tem outras possibilidades, que são os cascões astrais, né, que também são chamados de tulpas, que são essas memórias, né, algo como memórias energéticas de seres que já foram encarnados, né. Existem hipóteses, né, de que alguns guias da Umbanda que se manifestam, né, nos terreiros podem ser, né, cascões astrais. Né, não vou nem colocar aqui a minha opinião se eu acho que é ou se que não é, eu acho que tudo é possível, tá? Mas no geral, né, eu tendo a acreditar que são espíritos de fato, tá? Mas eu não desconsidero a possibilidade desse tipo de atuação também, tá? Então, na força da ayahuasca, a gente pode acessar de tudo, né? De um tudo mesmo. Então, por exemplo, tem a experiência de animal de poder, que às vezes é uma experiência com o espírito de um animal, mas pode ser uma experiência interna, né? De uma força que é interna a nós, né? De uma imagem arquetípica de um animal que é interna a nós. Que para mim, no ponto de vista espiritual, a gente está falando do animal interior, que é uma força que faz parte da nossa essência também. Então, a gente tem várias possibilidades. E aí, gente, como que a gente chega na conclusão, né, do que é real e o que não é, né? Numa experiência psicodélica, de ayahuasca, né? Se é importante, né, essa questão do é real ou não é. Olha, eu acredito que é importante, né, para quem tá num caminho, para quem é espiritualista, para quem tá tentando se autoconhecer, se autodesenvolver, é importante saber o que é real e o que não é, mas isso não pode ser tão rígido, né? Porque quando a gente está em desenvolvimento, a gente comete erros, a gente comete equívocos e isso faz parte do caminho. Então, o que eu tenho a dizer para você é que busque um lugar de confiança, um desenvolvimento mediúnico, né, um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, um centro espiritual que forneça estudos, né, para que você possa, com o tempo e a experiência, sob uma tutela, uma supervisão, né, de alguém com mais experiência, conseguir com o tempo compreender, né? E quem é de centros espíritas ou de umbanda, você pode conversar com o médium mais antigo, que ele vai falar que ele sabe, né, quando é o preto velho que está se aproximando, quando é o caboclo, quando é o herê, às vezes sente de uma forma diferente, sente um calor, sente num chakra diferente, tem uma energia diferente. Então a gente aprende a identificar essas energias. E aí, quando vem algo que é estranho a nós, a gente identifica. Quando existe uma experiência anímica, né, que é uma possibilidade também na força da ayahuasca, eu estou experienciando ser uma sereia, né? Mas não significa que eu estou aqui incorporando Iemanjá. Então, às vezes a gente tem essas experiências anímicas que têm uma função psicológica, energética, mas que não é uma incorporação. Então, com o tempo a gente percebe quando é algo mais nosso, quando é uma experiência anímica, mas isso só vem com o tempo, a experiência e o autodesenvolvimento, tá? Uma outra possibilidade, né, de validar algumas experiências são as experiências coletivas, tá? Claro que a gente pode até dar uma explicação psicológica para isso, né, como a sincronicidade, mas existem experiências e tem vários relatos, eu também tenho um que eu posso contar aqui num próximo vídeo, se vocês quiserem ouvir, que é aquela experiência onde uma, duas, três, mais pessoas, sem se conversarem, sem terem esse contexto entre si, verem ou sentirem uma mesma coisa durante um ritual, né? Claro que isso pode ser uma sincronicidade, uma coincidência, mas pode ajudar a validar uma experiência como real, né? Dentro daquele contexto espiritual religioso. Bom, gente, eu acho que por hoje era só,
né? Era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, já deixem um comentário aqui. Também falem o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal. Se vocês têm experiências interessantes para compartilhar, comentem aqui que eu posso responder através de vídeos curtos também, tá? E para você que quer conhecer, né, fazer uma terapia, né, de análise junguiana, né, entre em contato comigo também, se você quiser fazer a terapia de integração psicodélica para se preparar para suas experiências, tanto no pós como antes da experiência, né? Entre em contato comigo para a gente combinar e eu te passo mais informações, tá bom? Então, gratidão e até o próximo vídeo.